Jesus desceu ao inferno. Descubra o segredo dos 3 dias, as horas não ditas do céu e da terra. O mundo havia testemunhado a cena mais chocante da história. O Filho de Deus pregado em uma cruz, sangrando diante de uma multidão que, em sua maioria, não compreendia a grandeza do que estava acontecendo. Ao entardecer daquela sexta-feira, quando o corpo de Jesus foi tirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado, parecia que tudo havia terminado. Mas é justamente nesse ponto que se abre o grande mistério. O que se passou entre o momento em que a pedra foi rolada à frente da sepultura e a manhã gloriosa da ressurreição. Esse intervalo, tão silencioso para os homens, estava carregado de significado no mundo espiritual. Era um silêncio que não era vazio, mas um silêncio cheio de expectativa, como se o céu inteiro aguardasse algo que mudaria o curso da eternidade. Os discípulos estavam mergulhados em tristeza. Pedro, tomado pela culpa de sua negação, provavelmente chorava em algum canto escondido. João, aquele que esteve ao pé da cruz, guardava em seu coração a imagem de Maria, chorando aos pés de seu filho morto. As mulheres, que haviam acompanhado Jesus até o último instante, preparavam perfumes e especiarias para honrar o corpo no descanso do sábado. O Império Romano mantinha soldados de guarda, como se uma pedra e homens armados pudessem conter o poder do céu. E os líderes religiosos respiravam aliviados, acreditando que tinham colocado um fim a uma ameaça que desafiava sua autoridade. Era a calmaria após a tempestade, mas o que eles não sabiam é que aquele silêncio não era derrota, mas preparação. No céu não havia indiferença. Os anjos que haviam cantado no nascimento do Salvador e servido a Jesus em momentos de angústia, agora aguardavam em reverência. Era como se toda a criação estivesse em expectativa, como um teatro escuro antes da abertura das cortinas. Cada estrela no firmamento parecia em silêncio, cada vento parado, cada coração preso a uma espera invisível. O universo estava suspenso, não porque a vida havia terminado, mas porque a vida estava prestes a explodir de uma forma jamais vista. Na terra, a natureza havia reagido à morte de Cristo com trevas, tremores e sinais que assustaram até os soldados que o crucificaram. Agora, porém, a noite pairava sobre Jerusalém com um silêncio pesado. Era o sábado, o dia do descanso, mas ninguém conseguia descansar. Era como se até o tempo tivesse parado, aguardando algo que nenhum homem poderia acelerar. Esse silêncio carregava a força de um segredo guardado a 7 chaves. No inferno, o ambiente não era de vitória. Apesar de os poderes das trevas acreditarem que haviam conseguido deter o Filho de Deus, havia uma inquietação no ar. Algo não estava como eles esperavam. O inimigo, que sempre se moveu na escuridão, começava a perceber que aquela morte não era uma derrota, mas uma armadilha divina. O que parecia o maior triunfo das trevas se revelaria em breve como a mais humilhante das derrotas. Esse era o verdadeiro significado do silêncio, uma preparação para a queda das fortalezas do inimigo. Os evangelhos não entram em detalhes sobre esses 3 dias, mas sua ausência de palavras não significa ausência de ação. Muito pelo contrário. O silêncio bíblico é um convite para refletirmos sobre o que estava acontecendo nas dimensões que os olhos não podem ver. Era como se Deus quisesse que percebêssemos que a história da salvação não se resume apenas ao que é narrado visivelmente, mas também ao que acontece no invisível. O silêncio entre a cruz e a ressurreição é tão poderoso quanto os gritos do Gólgota e o anúncio do túmulo vazio. Esse silêncio revela que Deus age mesmo quando não ouvimos, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele mostra que há momentos em que o silêncio é a maior declaração de poder, porque não depende de palavras, mas de ações ocultas que transformam tudo.
Ao observarmos esses 3 dias misteriosos, entendemos que a ausência de Jesus entre os vivos não era a ausência de sua obra. Era, na verdade, o momento em que ele descia às profundezas para cumprir aquilo que nenhum homem poderia realizar. Essa pausa de 3 dias, muitas vezes tratada como simples detalhe entre morte e ressurreição, é na realidade um dos capítulos mais profundos da história da fé. É como se o próprio Deus tivesse deixado um espaço de silêncio para que entendêssemos que, mesmo quando o céu parece calado, ele está agindo em lugares que não podemos ver. Enquanto os homens choravam, enquanto o mundo acreditava que tudo havia terminado, Jesus estava abrindo caminho no invisível. O silêncio entre a cruz e a ressurreição nos ensina que a ausência aparente de Deus não significa inatividade. O tempo de espera, por mais doloroso que seja, pode estar carregado de movimentos eternos que mudarão a realidade. O silêncio que pairava sobre Jerusalém, sobre os discípulos, sobre a criação, não era o fim. Era o início de algo tão grandioso que nem mesmo os anjos ousavam interromper. Esse é o ponto de partida para compreendermos a profundidade dos 3 dias. A crucificação não encerrou a história, e o domingo da ressurreição não começou do nada. Entre esses 2 momentos, havia um silêncio que escondia um segredo eterno. Cristo não estava parado, mas em missão. E compreender esse silêncio é abrir a porta para enxergar o alcance da vitória que se desenrolava no invisível. O eco cósmico da cruz. A morte de Jesus não foi um acontecimento restrito àquela tarde de sexta-feira em Jerusalém. Quando ele entregou o Espírito, algo ecoou além das fronteiras do visível. O impacto de sua entrega não ficou preso ao corpo que jazia sem vida, nem se limitou aos olhos que testemunharam a cena. O que aconteceu na cruz reverberou em dimensões que os homens comuns não podiam perceber. Esse eco atravessou céus e profundezas, tocou as esferas angelicais, perturbou as regiões das trevas e deixou sua marca no coração da criação inteira. A morte de Cristo não foi apenas o fim de uma vida, foi um som cósmico que atravessou os limites do tempo e do espaço. Na terra, os sinais já haviam sido claros. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, declarando que a separação entre Deus e os homens havia sido quebrada. Houve trevas em pleno dia, como se o próprio sol não suportasse testemunhar a cena. A terra tremeu, lembrando que até o solo reconhecia a morte de seu Criador. Túmulos se abriram, indicando que até a morte já começava a perder seu poder. Esses sinais visíveis foram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Eram como ondas de choque que anunciavam que o sacrifício do Filho de Deus havia desencadeado mudanças universais. Nos céus, a cruz soou como um grito de justiça satisfeita. O sacrifício perfeito havia sido oferecido, e os anjos, que durante séculos observaram a luta entre luz e trevas, agora viam o plano de Deus alcançar seu ponto decisivo. O silêncio reverente que pairava não era vazio, mas a contemplação do maior ato de amor que já havia se manifestado. Se na terra homens zombavam, no invisível, as hostes angelicais sabiam que aquele ato selava a vitória. No mundo espiritual das trevas, o eco da cruz foi como um terremoto devastador. Os principados e potestades, que durante gerações haviam aprisionado a humanidade sob o jugo do pecado e do medo da morte, começaram a perceber que sua estrutura estava ruindo. O que parecia triunfo para eles, na verdade, era a semente de sua ruína. O sangue derramado no Gólgota não era derrota, era a arma que desarmava as forças da escuridão. A cruz soou no inferno como um trovão, anunciando que as correntes começavam a ser quebradas. Esse eco não se restringiu àquele momento. Ele atravessou gerações e continua ressoando até hoje. A morte de Cristo não foi um acontecimento isolado no tempo,
mas um ato eterno que reverbera em cada alma que reconhece o poder da cruz. Cada lágrima perdoada, cada coração transformado, cada vida liberta é parte desse som que não se apaga. O que foi consumado naquele dia continua a ecoar como prova de que a vitória de Jesus não conhece limites de época ou lugar. O eco da cruz também alcançou os profetas que haviam anunciado, séculos antes, o sofrimento e a vitória do Messias. As palavras de Isaías sobre o servo sofredor, os cânticos de Davi nos Salmos, as visões de Daniel sobre um reino eterno, todos esses fragmentos se alinharam no momento em que Jesus expirou. Era como se o próprio tempo tivesse dado um suspiro de confirmação, reconhecendo que tudo se cumprira. O eco atravessava não só dimensões, mas também eras, ligando promessas antigas a uma realidade presente. E não foi apenas o universo espiritual que sentiu esse impacto. As pessoas comuns que testemunharam a morte de Cristo também foram tocadas por esse eco. O centurião romano, endurecido pela brutalidade da guerra e das execuções, confessou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Esse reconhecimento, vindo de alguém alheio à fé judaica, já mostrava que a cruz tinha poder de ultrapassar barreiras culturais e religiosas. O eco da cruz atingia até os corações mais improváveis. Esse som cósmico, que atravessou todas as esferas, abriu o caminho para o próximo capítulo. A morte de Cristo não foi o fim, mas o ponto em que todas as forças celestiais, terrenas e infernais tiveram de reagir. O eco da cruz estabeleceu que algo grandioso estava em movimento, preparando o cenário para o mistério dos 3 dias. E compreender esse impacto é essencial para perceber que o silêncio do sepulcro estava, na verdade, repleto da reverberação dessa vitória invisível. A prisão das almas esquecidas. A ideia de um lugar onde as almas aguardavam após a morte sempre foi um mistério que despertou perguntas entre os antigos. A Bíblia chama esse espaço de Sheol, um domínio sombrio, silencioso, sem o brilho da vida nem a alegria da presença plena de Deus. Não era ainda o céu, mas também não era o castigo final do inferno como muitos imaginam hoje. Era uma prisão de sombras, onde os justos esperavam pela promessa da redenção e os injustos temiam a justiça que estava por vir. Durante séculos, esse lugar foi descrito como um destino inevitável para todos. Reis e servos, ricos e pobres, todos se encontravam ali no mesmo silêncio após a morte. É nesse contexto que a morte de Jesus assume um significado extraordinário. Quando ele entregou seu espírito na cruz, não desceu como um derrotado que se juntava a outros cativos. Ele entrou como o rei que pisa em território inimigo. Aquilo que para todos era prisão, para ele se tornou campo de batalha e palco de vitória. Aquele Sheol que guardava gerações de almas, desde os patriarcas até pessoas anônimas, agora recebia a visita de alguém que não pertencia a esse lugar. Jesus entrou, não porque estava sujeito ao poder da morte, mas porque escolheu atravessar as portas que mantinham os homens aprisionados para sempre. Imagine o impacto desse momento. Abraão, Moisés, Davi, os profetas e tantos outros que haviam morrido confiando nas promessas de Deus, agora contemplavam o cumprimento diante de seus olhos. Aquele que havia sido anunciado, o Messias esperado, estava ali. O silêncio do Sheol foi rompido pela presença do Filho de Deus. Onde antes havia apenas expectativa, agora surgia certeza. O que os antigos esperaram sem ver, finalmente acontecia na plenitude. Mas não foram apenas os justos que sentiram esse impacto. Os injustos, aqueles que haviam rejeitado a verdade, experimentaram esse encontro como um choque. A presença de Cristo era uma declaração de que o juízo não poderia ser evitado, que o pecado não tinha mais domínio. Para uns, sua descida foi esperança.
para outros, foi confirmação de derrota. A prisão de almas, que parecia inabalável, se tornava palco da revelação de que a morte havia sido vencida. Esse momento é um dos pontos mais poderosos do plano divino. A descida de Jesus a esse lugar não foi um detalhe, foi o coração de sua missão. O que para gerações era prisão sem saída, agora recebia a chave da libertação. O Sheol deixava de ser uma sombra eterna para os que confiavam em Deus, porque a luz havia entrado nele. A presença de Cristo naquele domínio escuro mudou para sempre o destino das almas humanas. Essa realidade nos mostra que não existe lugar inalcançável para Deus. Se Jesus desceu até o mais profundo, se atravessou a prisão dos esquecidos, não há espaço da existência humana que esteja fora do alcance de sua graça. Nem a escuridão mais densa, nem a dor mais profunda, nem o silêncio mais sufocante pode impedir a presença do Salvador. A sua descida ao Sheol não foi apenas uma vitória sobre a morte. Foi uma declaração de que nenhuma prisão é forte o bastante para resistir ao poder da vida que ele carrega. O Sheol, visto por séculos como prisão sem retorno, se tornou testemunha de um encontro que mudou a eternidade. A descida de Cristo não foi uma derrota, foi o anúncio de libertação. E entender esse momento é essencial para compreender a grandeza dos 3 dias, porque revela que Jesus não estava parado em um túmulo, mas ativo no mundo invisível, abrindo portas e mudando destinos. O que parecia esquecimento tornou-se memória viva do maior ato de amor já realizado. Uma descida escrita na profecia. Desde os tempos mais antigos, a Escritura deixou sinais que muitos passaram por alto. Profetas que viveram séculos antes da crucificação falaram de um mistério que só seria entendido à luz da descida de Cristo às profundezas. O próprio Davi, no Salmo 16, declarou: "Não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Naquele momento, ninguém compreendia a totalidade dessas palavras. Parecia apenas uma oração de confiança, mas escondia um anúncio de que o Messias passaria pela morte e, mesmo assim, não ficaria preso a ela. Era uma profecia de vitória oculta dentro de um cântico de lamento. Isaías também havia mostrado vislumbres desse mistério quando descreveu o servo sofredor. Ele falou de um homem desprezado, ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas culpas, mas que, através de sua entrega, justificaria a muitos. Essa imagem não se limitava à dor da cruz, mas apontava para a abrangência do sacrifício, incluindo os territórios onde a morte parecia reinar absoluta. Era como se os profetas tivessem deixado fragmentos de um quebra-cabeça que só seria montado naqueles 3 dias. Até mesmo o sinal de Jonas foi citado pelo próprio Jesus como uma antecipação do que aconteceria. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias no coração da terra. Não era apenas uma referência poética, mas uma declaração profética. A história de Jonas, que parecia uma narrativa isolada, na verdade era uma sombra daquilo que o Messias realizaria em escala eterna. Cada detalhe carregava o peso de uma promessa que se cumpriria no silêncio entre cruz e ressurreição. O apóstolo Pedro, mais tarde, ao pregar no dia de Pentecostes, resgatou esses textos antigos para explicar que o que os profetas haviam dito não era sobre eles mesmos, mas sobre Cristo. O descendente prometido a Davi não veria a corrupção, não permaneceria na morte. As palavras que soavam distantes encontraram sentido naquilo que Jesus fez. Essa leitura profética mostra que nada foi improviso, tudo estava escrito no enredo divino. A descida de Cristo fazia parte de um plano arquitetado desde antes da fundação do mundo. Até mesmo no livro de Oséias, encontramos um vislumbre dessa promessa. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O 3º dia nunca foi um detalhe sem importância.
Era um marco profético, um padrão revelado que apontava para a ação definitiva de Deus na história. Assim, quando o corpo de Jesus descansava no sepulcro, o plano eterno estava se cumprindo de forma exata, sem falhar em um só ponto. Essas profecias revelam que a descida de Cristo não foi um acaso ou uma interpretação posterior, mas uma parte essencial da história de salvação já prevista nas Escrituras. Cada palavra falada pelos profetas, cada sombra lançada pelas histórias antigas, apontava para esse momento em que o Filho de Deus entraria no território da morte para vencê-la por dentro. O que parecia silêncio era, na verdade, cumprimento. O que parecia ausência era, na realidade, fidelidade absoluta de Deus às suas promessas. E aqui está a grande revelação. Tudo isso mostra que o plano de Deus não falha. Séculos antes, ele já havia anunciado cada detalhe, e mesmo quando os homens não conseguiam enxergar, o Senhor conduzia a história rumo à vitória. A descida de Cristo não foi apenas um evento isolado, foi a assinatura de que todas as palavras de Deus são verdadeiras e que nada, nem mesmo a morte, pode impedir o cumprimento de suas promessas. O confronto dos reinos invisíveis. A cena invisível que se desenrolava nas profundezas não era de passividade, mas de confronto. Quando Jesus entrou no domínio da morte, não foi como um prisioneiro acorrentado, mas como um rei que invade território inimigo. As trevas, que sempre pareceram inabaláveis, tiveram de encarar a presença da luz que jamais poderia ser apagada. Foi o encontro de dois reinos, um confronto silencioso aos olhos humanos, mas ensurdecedor no mundo espiritual. Ali não havia espaço para neutralidade. Era o choque inevitável entre a autoridade divina e o poder decadente da escuridão. O inferno acreditava que havia vencido. As forças demoníacas celebravam a crucificação, imaginando que o Filho de Deus havia sido derrotado. Mas a presença de Cristo entre os mortos expôs o engano. Ele não estava ali para se submeter, estava para proclamar. O anúncio de sua vitória atravessou as paredes daquela prisão espiritual, e cada entidade das trevas foi obrigada a reconhecer que o domínio que exerciam sobre a humanidade estava chegando ao fim. A descida não foi sinal de fraqueza, mas um ataque frontal contra a estrutura da morte. Esse confronto não se deu por espadas ou batalhas físicas, mas pelo poder do sacrifício consumado. O sangue derramado na cruz havia selado a derrota das trevas. Naquele instante, a morte perdeu sua autoridade definitiva, porque o único justo havia entrado em seus domínios sem culpa alguma. Isso era algo que nem o inimigo podia suportar. A presença de um inocente sem mancha quebrava as bases de um sistema que sempre se alimentou da condenação e do pecado humano. Cristo, sem pecado, entrou onde nenhum justo poderia permanecer, e ao fazê-lo, desarmou o poder da acusação. O choque entre luz e trevas naquele momento foi absoluto. Para os justos que esperavam no silêncio, foi esperança. Para os inimigos espirituais, foi terror. Aquele que havia sido ridicularizado na cruz, agora caminhava entre as sombras como vencedor. Cada demônio que havia se alegrado com sua morte, agora se encolhia diante de sua autoridade. O que parecia derrota tornou-se invasão. A cruz foi a arma e a descida foi a proclamação. Essa cena, ainda que oculta dos olhos humanos, tem implicações eternas. A vitória de Jesus não foi apenas contra a morte em si, mas contra toda a estrutura espiritual que escravizava a humanidade. Ele expôs principados e potestades ao ridículo, triunfando sobre eles naquilo que parecia o maior fracasso. Esse choque não foi apenas momentâneo, mas uma vitória definitiva registrada na eternidade. A descida de Cristo às regiões mais profundas é a prova de que não há espaço onde Deus não possa agir.
Ele entrou na escuridão mais densa para mostrar que nenhuma sombra é invencível diante de sua presença. O que parecia domínio absoluto das trevas se revelou como território vulnerável diante do poder da luz. Foi a invasão que selou a libertação da humanidade. Compreender esse confronto é entender que a vitória da cruz não foi parcial, mas total. A morte, o inferno e todo o exército das trevas tiveram de se curvar diante do Filho de Deus. O choque entre os reinos revelou a fragilidade daquilo que parecia indestrutível. E esse episódio mostra que o poder de Cristo não é limitado a lugares visíveis, mas alcança até os cantos mais ocultos da existência. Vozes das profundezas. Quando Jesus entrou no domínio dos mortos, sua presença não passou despercebida. Aquele silêncio pesado que reinava no Sheol foi rompido, e diferentes vozes ecoaram em reação à sua chegada. Para os justos que haviam partido na esperança de uma promessa, a sua presença foi como o amanhecer depois de uma noite sem fim. Imagine Abraão, que aguardava o cumprimento da aliança, reconhecendo que o cordeiro providenciado por Deus finalmente havia chegado. Pense em Moisés, que liderou o povo até a terra prometida, mas morreu sem ver a plenitude da promessa, agora diante do verdadeiro libertador. Davi, que cantou sobre o santo que não seria abandonado na morte, via com os próprios olhos o cumprimento de suas palavras. O que antes era espera silenciosa transformou-se em cântico de esperança. Ao mesmo tempo, para os injustos e rebeldes, a presença de Cristo não trouxe consolo, mas terror. Aquele que muitos haviam rejeitado agora se apresentava como Senhor. Não havia argumento, não havia justificativa. A simples luz de sua presença expunha a realidade do juízo. Era o momento em que a verdade não podia mais ser ignorada, e a confusão tomou conta dos que se achavam intocáveis. O reino das trevas, acostumado a dominar, se via encolhido diante de uma autoridade que não podia ser desafiada. E os próprios demônios, que celebraram a crucificação como um triunfo, agora eram tomados pelo medo. O inferno, que sempre fora símbolo de domínio, se transformava em palco de vergonha. Aquele que parecia derrotado surgia ali como vitorioso, e sua simples presença anunciava que a condenação eterna não era mais o destino inevitável para os que confiam em Deus. As correntes que pareciam eternas começavam a perder força diante da voz daquele que declarou na cruz: "Está consumado". O impacto dessa visita não pode ser medido apenas em termos de libertação dos justos, mas também na exposição da fragilidade das trevas. O Sheol, até então um lugar de silêncio absoluto, se encheu de vozes. Vozes de júbilo e libertação entre os que esperavam. Vozes de desespero entre os que rejeitaram, vozes de medo entre os que pensavam reinar. A presença de Jesus colocou ordem no caos e separou esperança de condenação. Esse episódio mostra que a vitória de Cristo não foi apenas no domingo da ressurreição, mas começou ali, no coração da morte. Ele não esperou que a pedra fosse removida para provar sua autoridade. Desde o momento em que desceu, sua presença já declarava vitória. Ele transformou um espaço de esquecimento em um palco de revelação. O silêncio deu lugar a vozes, e as vozes revelaram que o reinado de Cristo é inegável em qualquer lugar da existência. Compreender essa cena é perceber que a vitória de Jesus não pertence apenas à superfície do mundo, mas alcança as profundezas onde ninguém mais podia chegar. Sua descida não foi um detalhe, mas o ato que selou que sua autoridade é absoluta. Nenhum domínio, por mais sombrio que seja, é capaz de silenciar a voz do Filho de Deus. O tempo parou. O mistério dos 3 dias. O tempo é um mistério que Deus usa para revelar verdades profundas. E os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo não foram escolhidos ao acaso. Cada detalhe carrega um peso simbólico e profético.
3 dias representam não apenas um intervalo de espera, mas um ciclo completo de morte, transição e vida. Desde o Antigo Testamento, esse número aparece em momentos decisivos. Abraão caminhou 3 dias até o Monte Moriá, onde quase ofereceu Isaque em sacrifício. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe até ser liberto. Oséias anunciou que ao 3º dia o Senhor traria vida de volta. Esses episódios eram sinais escondidos, prenúncios do que Cristo cumpriria em plenitude. Durante esses 3 dias, parecia que o tempo havia parado. Para os discípulos, cada hora era marcada por medo e angústia. Para Jerusalém, era apenas mais um sábado, mas com um peso que ninguém sabia explicar. Para o céu, era o cumprimento de uma contagem perfeita. O corpo de Jesus repousava no túmulo, mas sua missão continuava ativa no invisível. O cronômetro divino não corria devagar nem depressa demais, mas no ritmo exato da promessa. O 3º dia era o limite estabelecido por Deus, o ponto onde a morte deveria soltar sua presa e dar lugar à vida. Esse período ensina que a espera nunca é vazia quando está debaixo da vontade divina. 3 dias podem parecer pouco em termos humanos, mas no contexto espiritual representaram a eternidade se movendo em direção à humanidade. Foi o tempo necessário para que o plano de Deus fosse manifesto sem que nada escapasse do seu controle. A descida de Cristo não poderia ser nem mais curta, nem mais longa. Era o exato cumprimento de um plano eterno. O simbolismo do 3º dia também revela a lógica divina que transforma a derrota em vitória. O 1º dia foi o peso da morte. O 2º dia foi o silêncio da transição. E o 3º dia foi a aurora da vida nova. É como se Deus tivesse escrito um roteiro em que a dor não teria a última palavra. Cada minuto de espera foi um testemunho de que a paciência da fé é recompensada com a vitória da ressurreição. Para nós hoje, esses 3 dias representam a esperança em meio ao silêncio. Quantas vezes nos sentimos presos no 2º dia, sem ver saída, sem ouvir resposta, sem sentir mudança? Mas a história mostra que o 3º dia sempre chega. O relógio de Deus nunca atrasa, e a ressurreição é a prova de que a espera não é em vão. O tempo pode parecer parado, mas o plano está em movimento. Assim, o mistério dos 3 dias não é apenas um detalhe histórico, mas uma revelação eterna. Deus escolheu esse intervalo para mostrar que há um ciclo perfeito entre morte e vida, entre silêncio e revelação, entre derrota aparente e triunfo real. Jesus viveu esse ciclo para que nunca duvidássemos de que, por mais longo que pareça o tempo de espera, o 3º dia está garantido, as chaves do domínio. Quando Jesus desceu às profundezas, ele não foi apenas um visitante momentâneo. Ele entrou com autoridade e dessa autoridade resultou algo extraordinário, a conquista das chaves da morte e do Hades. Essas chaves simbolizam poder, controle e domínio. Até então, a morte parecia deter a última palavra e o inferno parecia um território inalcançável. Mas ao atravessar as portas daquele domínio, Cristo tomou para si aquilo que mantinha a humanidade cativa. Não foi uma negociação, foi uma tomada de posse. Ele não pediu licença, entrou como Senhor e retirou das mãos do inimigo a autoridade que por séculos aprisionava os homens. Essa cena invisível ao olhar humano é uma das mais grandiosas já registradas no plano espiritual. O momento em que aquele que foi julgado e condenado pelos homens se levantou como juiz e libertador absoluto. A imagem da chave é forte porque representa acesso e controle. Quem tem a chave abre e fecha, decide quem entra e quem sai, quem permanece preso e quem é liberto. Antes da vitória de Cristo, o medo da morte era como uma chave que fechava todos em uma cela sem saída.
Não importava se era rei ou servo, justo ou injusto, todos estavam sob o mesmo jugo. A morte, silenciosa e inevitável, mantinha cada ser humano dentro de um limite intransponível. Mas ao tomar as chaves, Jesus quebrou o ciclo. Agora ele decide, e sua decisão é vida para aqueles que nele confiam. Isso significa que a morte deixou de ser um destino absoluto e passou a ser apenas uma porta que ele mesmo abre rumo à eternidade. Aquele que acreditava ter a chave de todos os portões descobriu que o verdadeiro dono era o Cordeiro que venceu pela entrega de si mesmo. Esse ato de domínio revela que o poder do inimigo era limitado e temporário. Durante séculos, o medo do fim paralisou homens e mulheres, alimentando sistemas de idolatria, opressão e desesperança. Mas quando o Filho de Deus desceu ao lugar que ninguém queria estar, a mentira foi exposta. A autoridade que parecia eterna foi retirada no instante em que a vida perfeita entrou naquele território. O inimigo sempre se alimentou da mentira e da acusação, mas diante da santidade e do sangue de Cristo, não pôde manter controle algum. As chaves foram arrancadas de suas mãos como sinal de derrota irreversível. Aquele que parecia invencível agora estava exposto como impotente diante do verdadeiro rei. O impacto dessa conquista não foi apenas no mundo espiritual. Para nós hoje, significa que não precisamos mais viver sob o jugo do medo da morte ou do desespero do fim. Quantos ainda vivem como se a morte fosse a última palavra, aprisionados em angústias e incertezas? Aquele que tem as chaves garante que a morte não é um ponto final, mas uma transição governada por ele. O destino da alma não está mais nas mãos das trevas, mas nas mãos do Salvador. Essa verdade muda completamente a forma de encarar a vida, porque o maior inimigo já não tem domínio sobre nós. O túmulo não é mais prisão, é apenas passagem. A sombra da morte não é mais terror, é apenas o corredor para a luz da vida eterna. Quando o Apocalipse descreve Jesus dizendo, "Eu tenho as chaves da morte e do Hades", não é apenas uma afirmação de poder, mas uma declaração de vitória que atravessa os séculos. Cada palavra ecoa como trombeta de liberdade. Ele não apenas venceu para si, venceu para todos os que nele creem. Cada chave em suas mãos é garantia de que não existe prisão eterna para aqueles que foram alcançados pelo seu sacrifício. A descida de Cristo, portanto, não foi um gesto simbólico, foi uma conquista real que selou a liberdade da humanidade. Essa vitória garante que todo aquele que crê já não precisa temer as portas que antes eram intransponíveis, pois elas já foram destrancadas pelo poder do Senhor. As chaves em suas mãos são um lembrete constante de que nada escapa ao seu governo. Nem a vida, nem a morte, nem as profundezas, nem as alturas podem escapar da sua autoridade. O universo inteiro está debaixo do alcance de sua soberania. Aquele que entrou no território do inimigo saiu de lá com o controle absoluto, e desde então nenhum poder pode questionar sua majestade. As correntes que antes prendiam se tornaram sem força. As portas que antes se fechavam agora se abrem diante de sua ordem. Seu domínio não tem limite de espaço nem de tempo, e sua vitória não conhece fronteiras. Compreender esse ato é perceber que a vitória de Cristo não foi parcial, mas total. Ele não apenas derrotou a morte, ele tomou dela o que simbolizava seu domínio. Ele não apenas expôs a fraqueza do inimigo, mas arrancou-lhe a autoridade que mantinha a humanidade refém. Ao segurar as chaves, ele nos convida a viver sem medo, confiantes de que nosso futuro está trancado em suas mãos seguras. Esse é o significado profundo da descida. Não apenas a presença na escuridão, mas a conquista que transformou a escuridão em território de luz. O Sheol, que antes representava o fim de todos, se tornou testemunha da maior vitória já registrada.
Hoje, ao lembrarmos dessa cena, podemos afirmar com convicção: o Cristo que desceu é o mesmo que reina, e em suas mãos estão as chaves que garantem vida, esperança e eternidade. Da descida ao triunfo. A descida de Cristo às profundezas foi o ponto mais baixo que a história já registrou para o Filho de Deus, mas paradoxalmente foi ali que começou a ascensão que mudaria tudo. O túmulo parecia o fim, o Sheol parecia a prisão definitiva, mas foi exatamente nesses lugares que ele iniciou a maior virada de todos os tempos. Do silêncio da morte brotou a proclamação da vida. Do domínio das trevas surgiu a vitória da luz. O que parecia derrota foi, na verdade, a semente da maior conquista já vista. O inimigo acreditava que havia calado a voz do Messias, mas mal sabia que cada instante naquelas profundezas era parte de um plano que culminaria na ressurreição. Jesus não ficou refém do sepulcro. Ele o transformou em campo de vitória. A pedra que selava a entrada não era um limite, era apenas o palco para a glória que viria. O lugar da vergonha se tornou o lugar da exaltação. O que o mundo chamou de fracasso, o céu registrou como triunfo absoluto. Aquela pedra pesada não foi barreira, foi testemunha. Aquela escuridão do túmulo não foi silêncio eterno, foi apenas o pano de fundo para o espetáculo da vida ressurgindo. Esse movimento da descida ao triunfo mostra o contraste entre a visão humana e a realidade divina. Os homens viram um corpo sem vida, mas o céu via um rei conquistando. Os discípulos sentiram medo, mas o plano eterno estava em plena execução. O inferno celebrou, mas foi enganado por uma vitória aparente. O contraste entre o que se via e o que de fato acontecia revela que Deus sempre trabalha além das percepções humanas. A descida não foi queda, foi estratégia. Aquele que parecia vencido, na verdade, executava o passo mais ousado de todo o plano divino: invadir o domínio da morte e sair dele como Senhor absoluto da vida. A ressurreição de Cristo não começou no domingo de manhã. Começou ali, no momento em que ele transformou a morte em ponte para a vida. O triunfo não foi apenas sair do túmulo, mas arrancar do inimigo aquilo que por séculos havia escravizado a humanidade. A vitória não foi só sobre a morte biológica, mas sobre o medo, a condenação e o peso do pecado. O mais profundo se tornou fundamento para o mais elevado. Aquele corpo que descansava em silêncio já era, na verdade, a prova de que a vida não podia ser contida. A vitória começou no invisível, para depois se manifestar diante dos olhos incrédulos dos homens. Esse percurso também nos ensina sobre o modo como Deus age em nossas vidas. Muitas vezes pensamos que o ponto mais baixo é o fim, mas na lógica divina é o início da virada. O desespero, a queda, o silêncio, todos podem ser o terreno onde ele planta a vitória. A descida de Cristo revela que nenhum vale é fundo demais para que não se transforme em escada para algo maior. A maior glória nasce justamente do ponto que parecia a maior vergonha. Aquilo que parecia irreversível se torna combustível para a revelação do poder de Deus. E aquilo que parecia enterrado sem esperança se torna semente de um futuro glorioso. Ao sair do túmulo, Cristo não estava apenas vivo, ele estava vitorioso. Sua vitória não se limitava a si mesmo, mas se estendia a toda a humanidade. O caminho da descida se tornou a garantia da nossa elevação. O aparente fracasso se converteu em certeza de triunfo. Esse movimento é a essência do Evangelho. A morte vencida, a vida garantida, a glória revelada. A manhã da ressurreição não foi apenas um evento isolado, mas a confirmação de que o mundo nunca mais seria o mesmo. O ciclo da queda foi quebrado, e em seu lugar nasceu um ciclo eterno de vida. Assim, os 3 dias mostram que a história da salvação nunca foi uma linha reta de vitória após vitória,
mas um caminho que passou pelo mais profundo abismo para de lá ascender à maior altura. Cristo não apenas venceu a morte, ele a transformou em degrau. A descida se tornou a base do triunfo, e o triunfo resplandeceu na manhã em que a pedra foi removida. O céu inteiro celebrou, e a terra nunca mais foi igual. A vitória de Cristo provou que nenhuma derrota é definitiva quando Deus está escrevendo a história. E essa verdade permanece como farol. Se o Filho de Deus transformou a sepultura em palco de glória, também pode transformar nossas maiores quedas em degraus de vitória. A mensagem eterna da descida. A mensagem da descida de Cristo ecoa até hoje, como uma verdade que não pode ser ignorada. Quando ele atravessou os portões da morte e se apresentou no lugar das sombras, estabeleceu algo que permanece como fundamento da fé. Não existe escuridão que esteja fora do alcance de sua presença. Aquilo que parecia o ponto final da existência humana se transformou em anúncio de vitória. O inferno, que sempre simbolizou separação e medo, foi invadido pelo amor mais poderoso que já existiu. Esse é o significado eterno da descida, a certeza de que nenhum lugar é inalcançável para a graça de Deus. Essa verdade não é apenas histórica, mas pessoal. Quantas vezes nos encontramos em situações que parecem valas profundas, cercados por silêncio, angústia e escuridão? É nesses momentos que a descida de Cristo nos fala mais alto. Ele já esteve no mais profundo, ele já experimentou a realidade do que parecia ser fim, e dali trouxe vida. Isso significa que nenhuma dor, nenhum pecado, nenhuma prisão interior é capaz de resistir àquele que carrega as chaves da vida. Ele não apenas desceu uma vez, ele continua descendo às profundezas da alma humana para resgatar, restaurar e transformar. Cada lágrima não vista por ninguém é por ele conhecida. Cada gemido abafado no silêncio da noite é ouvido em sua presença, e cada ferida escondida se torna oportunidade de cura quando permitimos que a sua luz alcance os cantos mais escuros do nosso coração. O eterno significado desses 3 dias é a prova de que Deus não é distante do sofrimento humano. Ele não ficou apenas no céu, observando a dor. Ele entrou nela, viveu a morte, encarou o silêncio, desceu ao lugar que todos temiam e saiu de lá vitorioso. Esse gesto é a maior declaração de proximidade. O Deus que não tem medo de caminhar até onde ninguém mais ousa ir. Sua presença alcança o abismo para garantir que nenhum abismo seja maior do que sua luz. Aquele que parecia ter sido silenciado pela cruz, na verdade, falava mais alto do que nunca, e sua voz atravessava os séculos para alcançar cada geração. Ao aplicar essa mensagem em nossa vida, entendemos que a vitória de Cristo não é apenas um acontecimento do passado, mas uma promessa para o presente e para o futuro. Se ele venceu a morte, também pode vencer em nossa história. Se ele desceu às trevas, também pode entrar em nossas lutas mais profundas. O que parecia esquecimento se transforma em lembrança de que ele não abandona. O que parecia derrota se torna base para a vitória. O que parecia silêncio revela a voz mais poderosa já ouvida. Não importa quão perdida pareça uma vida, quão pesada seja a culpa ou quão profunda seja a ferida, sua descida declara que sempre há esperança, sempre há restauração e sempre há um caminho aberto pela graça. Essa conclusão não é um ponto final, mas um convite. Assim como os primeiros discípulos foram transformados quando compreenderam a ressurreição, nós também somos chamados a viver à luz dessa verdade. A descida não foi apenas um episódio isolado, foi uma declaração eterna de amor e poder. Ele venceu para mostrar que nenhum espaço da existência humana precisa permanecer aprisionado.
Essa verdade é viva e continua a libertar, continua a restaurar, continua a erguer aqueles que se sentem caídos. A mensagem é clara. Não importa a escuridão em que alguém se encontre, a luz de Cristo é suficiente para alcançar, transformar e libertar. E aqui está o impacto final. Se Cristo desceu ao mais profundo e de lá saiu vitorioso, não existe motivo para viver aprisionado pelo medo. Sua vitória é nossa herança. Sua descida é a garantia de que podemos enfrentar qualquer vale, porque ele já provou que há vida depois do silêncio. Essa é a mensagem eterna. A morte não venceu, o inferno não prevaleceu e o Filho de Deus reina para sempre. A cada geração, a cada coração que se volta para ele, essa vitória se renova como testemunho vivo de que a vida triunfa sobre a morte. O túmulo vazio não é apenas símbolo de um acontecimento do passado, mas um anúncio constante de que a eternidade foi aberta para todos os que creem. Esse é o segredo revelado nos 3 dias. Onde o homem só via fim, Deus preparava um novo começo. Onde o mundo declarava silêncio, o céu já anunciava vida. E se ele foi capaz de atravessar o limite da morte para resgatar a humanidade, é certo que nada em nossa vida é grande demais para o seu amor alcançar. É por isso que a mensagem da descida continua ecoando, não como lembrança distante, mas como verdade presente, que transforma corações e nos convida a viver sem medo, firmados na certeza de que o Filho de Deus reina para todo o sempre. Terminamos a jornada chegando ao ponto que dá sentido a todos os capítulos anteriores. A descida de Cristo às profundezas não foi apenas uma ação isolada dentro da história bíblica, mas a chave que revela o coração de Deus para a humanidade. Ao entrar no domínio da morte, ele mostrou que nenhum espaço está fora do seu alcance, nenhuma prisão é eterna diante da sua autoridade e nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz que carrega. O silêncio daqueles 3 dias, que parecia sinal de derrota, na verdade, era a respiração contida de toda a criação diante da vitória que se aproximava. Essa conclusão nos mostra que a obra de Cristo não é apenas uma lembrança do passado, mas uma realidade presente e eterna. Ele não desceu ao inferno como alguém vencido, mas como o Senhor que pisa sobre o território do inimigo para libertar os cativos. Ele não saiu de lá apenas com a vitória pessoal, mas com as chaves que garantem a liberdade de todos os que nele confiam. Essa é a verdade que transforma. O maior inimigo da humanidade foi vencido dentro de sua própria fortaleza. O impacto eterno dessa descida está em nos lembrar que Deus não se limita a agir onde há luz, mas também onde há trevas. Ele não nos encontra apenas nos momentos de alegria, mas principalmente nos vales de dor, silêncio e incerteza. Assim como entrou no Sheol, ele entra em nossas sombras pessoais para trazer libertação. A mensagem final é clara. Não há profundidade maior do que sua graça. Não há queda mais forte do que sua mão. Não há prisão mais fechada do que sua chave pode abrir. Ao concluir esse mistério, entendemos que a morte deixou de ser ponto final. O inferno perdeu sua força e a ressurreição se tornou a garantia de que o último capítulo da história humana será escrito com vitória. A descida de Cristo nos ensina que mesmo quando tudo parece acabado, Deus ainda está escrevendo. E se ele desceu ao mais profundo para nos alcançar, podemos ter certeza de que nada poderá nos separar do seu amor. Essa é a verdade que permanece. Os 3 dias de silêncio não foram derrota, mas preparação. A cruz não foi fracasso, foi triunfo. O túmulo não foi prisão, mas palco da maior revelação. E a descida de Cristo não foi apenas passagem, foi a proclamação eterna de que ele reina sobre vivos e mortos. Esse é o segredo revelado.
A vitória não começou no domingo da ressurreição, mas no silêncio dos 3 dias, quando o Filho de Deus desceu ao mais escuro para garantir a luz eterna para toda a humanidade. Se esta mensagem falou ao seu coração e você entendeu que não está diante de um simples vídeo, mas de um chamado divino, saiba que não é coincidência. O Espírito Santo está usando este momento para tocar a sua vida. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez nunca tenha entregue verdadeiramente sua vida a Cristo. Ou talvez já o conheça, mas sinta em seu coração o desejo de reafirmar que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Hoje é o dia da sua decisão. Se você deseja se reconciliar com Jesus, se deseja entregar a Ele seu futuro e declarar publicamente a sua fé, escreva nos comentários: eu te aceito, Jesus, como meu único Salvador. Se você já é dele, já foi alcançado pela graça que desceu até o mais profundo por amor a você, então escreva nos comentários apenas Amém. Assim, essa mensagem poderá alcançar ainda mais vidas, porque cada declaração de fé fortalece e inspira outros a também se aproximarem do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a morte já não é o fim, porque onde parecia haver silêncio e trevas, a maior luz já brilhou. Que a vitória de Cristo, conquistada no mais profundo, seja também a sua vitória. Até o próximo encontro.